Após a ascensão de Jesus Cristo aos céus e a descida do Espírito Santo sobre os discípulos no cenáculo, começou a era da igreja. Mas em que momento aquele pequeno grupo de pessoas descobriu que não eram mais adeptos do judaísmo e que era uma coisa nova chamada cristianismo? Vamos descobrir isso juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 20, Jesus deixou instruções bem claras de quais seriam as bases na qual construiria, edificaria a sua igreja. A afirmação feita por Pedro de que ele, Jesus, era o Messias, mais ainda, ele era o Filho do Deus vivo. Essa seria a base da sua comunidade de fé. Isso por si só já seria um rompimento com o judaísmo tradicional, visto que o judaísmo não imaginava o Messias como o Filho unigênito de Deus. Mas ele foi além. Jesus também deixou outras instruções. Por exemplo, esta pessoa que entrasse na sua comunidade de fé deveria fazê-lo por meio do ritual de iniciação do batismo. Ela deveria confessar seus pecados, se arrepender deles, reconhecer a Cristo como seu Salvador e fazendo isso por meio da cerimônia do mergulhar, para morrer para o mundo e renascer para uma nova vida. O batismo significa isso, imersão. Uma outra cerimônia também muito importante era a Eucaristia, a ceia do Senhor. Nesta cerimônia, ela é um memorial. A pessoa relembrava de uma forma frequente o motivo pelo qual ela fazia parte daquele grupo de fé. Ela estava rememorando a morte do Senhor, o sacrifício do Senhor, seu corpo partido, seu sangue derramado por meio do pão e do vinho. E assim ele fazia parte desta comunidade de fé. E havia ainda mais uma outra ordenança para os membros dessa comunidade. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos. Estas seriam as bases da comunidade do caminho, que mais tarde veio a ser conhecida como cristãos. Mas teve uma questão interessante aí. No início, os discípulos de Jesus não perceberam que esta era uma mensagem para ser pregada para todas as pessoas, sejam eles judeus ou não. Eles ainda entendiam que eram partes do judaísmo. Eles ainda pensavam que a mensagem de salvação era para os judeus. Os discípulos de Jesus eram judeus que, como os demais, esperavam que o Messias viesse restaurar Israel. Então eles entendiam a pregação evangelística que Jesus tinha comissionado a eles para os judeus espalhados por todo o mundo. Não tinham entendido ainda que a mensagem de salvação era para toda a humanidade. E foi difícil perceberem isso no início. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles no cenáculo e saíram para pregar em Jerusalém, o texto em Atos nos fala que haviam pessoas de diversos países ali os ouvindo pregar em sua própria língua. Aparentemente, parece que estamos falando de pessoas estrangeiras, gentias, mas não, estamos falando de judeus que moravam em outros países. Eram judeus por nascimento, mas de nacionalidade distintas. Cada um deles veio de um país diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente. Muitas vezes no texto bíblico eles eram chamados de gregos, porque eram judeus helenizados, imersos na cultura greco-romana. Não eram judeus palestinos, esses que estavam em Jerusalém e ouviram a pregação de Pedro e dos demais apóstolos. E então a igreja nascente rapidamente cresceu em número de convertidos, mas eram todos judeus. Judeus palestinos e judeus helênicos. Só que esses cristãos de origem judaica helenizada, quando voltaram para seus países de origem,
levaram a mensagem cristã. Levaram para Antioquia, levaram para diversas outras cidades do Império Romano e começaram a pregar a mensagem de salvação em Cristo Jesus nas sinagogas judaicas nestas cidades. Só que eles não pararam por aí. O texto bíblico fala que eles começaram a pregar também para os gentios. Então não foi uma iniciativa dos cristãos e dos apóstolos em Jerusalém a pregação para os gentios. Foi uma iniciativa dos cristãos helenizados, dos cristãos de origem judaica que eram helênicos. E isso começou a quebrar o paradigma de que a igreja seria só de judeus. Mas era essa a intenção de Deus desde o início. Por meio de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpriria em Jesus. Mas para isso se cumprir em Jesus, era necessário que a igreja pregasse o evangelho a todas as famílias da terra. E Deus começou a intervir na história da igreja. Nós lemos ainda em Atos que Pedro teve uma visão estranha, um sonho estranho. Via um lençol descendo do céu e quando o lençol se abria diante dele, haviam diversos animais que eram impuros para o consumo judaico segundo a lei mosaica. E a voz do céu dizia, mata e come. E Pedro, provavelmente pensando que era um teste da sua fidelidade, disse, não, Senhor, nunca comi coisa alguma que fosse imunda, não é agora que eu vou fazer isso. Mas a voz diz, não chames tu de impuro aquilo que Deus santificou. Acabou o sonho, Pedro acordou, não entendeu chongas, mas recebe um aviso de que ele deveria ir para uma outra cidade e se encontrar com a família de um centurião, pois eles queriam ouvir falar de Jesus. Pedro não entendeu nada. Ir na casa de um pagão, ir na casa de um gentio, falar de Jesus, mas ele foi convencido aí, pois era uma pessoa piedosa que procurava ajudar a comunidade judaica. E lá foi ele, na casa do centurião chamado Cornélio, e logo de cara já diz que ele sabe que ele não deveria estar ali, que eles bem sabiam que ele nem deveria ter pisado ali dentro, porque ele era judeu e não convém a um judeu entrar em casa de um gentio. E ao começar a pregar sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre todos na casa. E aí Pedro e os que estavam com ele perceberam qual era o real alcance da mensagem do Evangelho. É para toda criatura. E aí eles falam, nós vamos negar as águas do batismo àqueles que já receberam o Espírito Santo? E aí começou oficialmente a pregação do Evangelho para os gentios. E interessante que o texto bíblico também fala que os demais apóstolos, os demais cristãos ficaram espantados ao perceber que até mesmo dos gentios Deus queria fazer novas criaturas, que a salvação era para todos. Porque eles ainda estavam imersos na mentalidade da cultura judaica. Devemos entender isso. O Evangelho está nascendo, não tem nenhum texto escrito, não existe Evangelho, não existe a epístola de Paulo, não existia nada, só haviam as palavras de Jesus que foram ditas e ele não estava mais lá para ajudá-los, eles tinham que aprender por conta própria, contando apenas com o Espírito Santo para lembrá-los daquilo que Jesus havia dito. A teologia estava começando a ser construída na prática. E aí eles começaram a entender qual era o alcance e a dimensão do Evangelho. Mas eles ainda eram judeus, ainda tinham práticas judaicas, ainda iam no templo. Foi muito difícil para a igreja no seu início se libertar das tradições judaicas e se tornar aquilo que Deus queria que ela de fato se tornasse. E aí o Evangelho começava a crescer fora de Jerusalém, fora da Judéia, em terras gentias, se espalhando de forma como o Espírito Santo queria que fosse. E aí o Espírito Santo convoca um outro judeu, por incrível que pareça, muito mais radical do que os discípulos e apóstolos, um fariseu chamado Saulo de Tarso, para ser o seu apóstolo entre gentios. E o radicalismo que Saulo tinha para perseguir a igreja nascente, ele passou a ter para pregar o Evangelho.
E foi ele quem procurou deixar claro que a mensagem do Evangelho era para todos e sem qualquer amarra cultural judaica. Com a destruição de Jerusalém no ano 70 e a igreja sendo espalhada pelo mundo, rapidamente a igreja cristã de características e contornos judaicos deu lugar a uma igreja de característica universal, porque a salvação é para todos, em todos os tempos, em todas as línguas, em todas as raças, em todas as culturas, porque em Cristo somos todos irmãos. E assim, o plano de Deus começa a se cumprir, de que por meio de Cristo na cruz, atrair todos para Ele. Porque o plano sempre foi esse, salvar a humanidade. Em Jesus serão benditas todas as famílias da terra, e não apenas a família dos filhos de Abraão. Eles têm a maravilhosa honra de serem o povo construído por Deus para dali nascer o Messias, para por meio do Messias, Jesus alcançar todos os outros povos. Essa é a missão da igreja, pregar o Evangelho a toda criatura. Um Evangelho puro, sem mistura, sem imposição cultural. Porque tudo isso, todas as nossas línguas, culturas, são coisas humanas e como tais são passageiras, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Bom, o que eu tinha para falar com vocês sobre os primórdios do cristianismo era isso. Mais para frente vamos conversar sobre igreja e denominação, como a gente desenrola esse rolo. Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada. Falando um pouquinho mais sobre história da igreja, recomendo esses dois livros aqui, que na verdade eles vendem juntos, né? História Ilustrada do Cristianismo, volume 1 e volume 2, do historiador Justo Gonçalves, um livro fantástico, maravilhoso, leitura obrigatória em qualquer seminário desse país e não só desse país. Recomendo muito essa leitura, que vai ajudar a entender o desenvolvimento do cristianismo ao longo desses 2000 anos de história. Fiquem com Deus. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, faça o que quiser. Se gostaram muito, compartilhem e nos vemos numa próxima caminhada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.